Olá, jovens, tudo bem? Nós já estamos no capítulo 6 do livro de Gálatas. Tivemos uma jornada aí é, bem gostosa, aprendendo a respeito do verdadeiro evangelho. E Paulo tem nos ensinado muito. E através do Espírito Santo, Deus tem nos conduzido a um pouco mais de entendimento do que fala este livro tão especial. Então, antes de começar a aula, de ler o trecho da lição, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia. Nós te pedimos, Senhor, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas para entendimento, discernimento da Tua Palavra, Senhor. Nos orienta, nos guarda, nos instrua de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, que cada um que for ouvir possa entender o desafio e assumi-lo, Pai, diante de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o trecho bíblico, O trecho bíblico é de Gálatas 6, versículos de 6 a 18, e o tema da lição dessa semana é semeando e colhendo. Nós aprendemos os perigos do evangelho, nós aprendemos o que é o verdadeiro evangelho, e nesse capítulo 6, Paulo ele traz dois grandes pontos, então advertências finais e conselhos finais. Então vamos aí para o trecho bíblico e o grande desafio do que significa viver para o Evangelho. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Então, de novo, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo do próprio punho, diz Paulo. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se vangloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meus corpos as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então, logo aí no versículo 6, a gente vê uma relação que nós temos conversado muito na nossa igreja, que é a relação de discipulador e discipulado. Então, o versículo 6 diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Então existem duas pessoas aí. Uma pessoa que está instruindo, que está discipulando, que está compartilhando a palavra de Deus. E existe uma outra pessoa, aquela pessoa que está aprendendo da palavra de Deus. E aí o que ele fala? O que recebe, o instrui, que compartilha aquilo que tem. Então, na verdade, existe uma expectativa de Paulo, Uma, que pessoas sejam mais conhecedoras da palavra de Deus, Mestres, professores, pastores, que sejam pessoas que recebem e já têm uma caminhada cristã e podem compartilhar aquilo, tudo que já viveram e aprenderam, com outras pessoas. Essa é a primeira expectativa de Paulo nesse versículo. Agora existe uma outra expectativa, aquele que recebe a instrução do seu discipulador. A expectativa de Paulo em relação àquele que recebe a instrução do seu discipulador é que ele lhe dê algo em troca. Mas isso não é que ele está consumindo a palavra de Deus e por consumir a palavra de Deus ele deve pagar por ela.
mas é na verdade uma espécie de incentivo. Até cabe aqui questões financeiras, né? É uma troca, mas não é uma troca por mérito, é uma troca pela vivência do verdadeiro cristianismo. Então nós temos vivido um pouco isso na nossa igreja quando falamos aí dos últimos acontecimentos, né, do nosso mundo, onde vemos muitas pessoas compartilhando aquilo que têm com outras, né, vemos questões relacionadas à cesta básica, ajuda financeira, até contratação de pessoas para que trabalhem juntas. Existem muitas formas de compartilhar. Esses dias eu estava pensando que existe uma forma de compartilhar que poucas pessoas fazem. Por exemplo, aquelas pessoas que estão muito atarefadas com a igreja, muito atarefadas até com o trabalho, com questões de emprego, que estão servindo em diversos aspectos, têm pouco tempo para realizar alguns tipos de coisa, até um alimento de repente. Outras pessoas estão com tempos ociosos. Essa seria uma forma também de compartilhar, né? De repente, se oferecer para fazer uma refeição. Às vezes as pessoas relacionam o compartilhar com a questão meramente financeira, né, e doação, mas na verdade existem muitas formas. Às vezes até compartilhar um versículo bíblico, né? Mas nesse trecho específico, a relação é do discipulador com o discipulando o discipulador, aquele que recebe a orientação e aquele que dá a orientação. Aquele que recebe deveria dar um pouco das suas questões financeiras, né? Ele tem essa expectativa. O versículo 7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também ceifará. Então, a pessoa, ela caminha num processo de discipulado, né? Ela recebe instruções, então a expectativa é que ela comece então a desenvolver o fruto do Espírito, né? Ela aceitou Jesus, ela recebe a instrução, ela sabe como deve andar. A expectativa é que ela então desenvolva o fruto do Espírito de forma simétrica, como nós já falamos. Mas se a pessoa deixa se levar pelas questões do mundo, semeando, plantando coisas ruins, ela assim vai colher. E aqui existem dois aspectos: se a pessoa semeia e o que ela semeia. Quando nós falamos, né, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, o que está implícito? Se eu semeio, se eu trabalho, né, no campo, se eu planto. Então, se eu planto, eu vou colher alguma coisa. Agora, aquilo que eu planto, eu também colherei. Então, primeiro, é necessário trabalhar, é necessário desenvolver o evangelho, aprender de Deus, orar, desenvolver os ministérios, ser discipulado, chegar a um ponto de discipular. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: aquilo que eu estiver plantando, eu vou semear, eu vou colher, né? Agora, se nós colhemos ou plantamos coisas ruins, né, colheremos coisas ruins, né? E aí lembra das aulas anteriores, onde nós falávamos que existe implícito dentro de nós uma grande guerra, que é a guerra da sarx, que é a carne, a natureza, onde ela quer de fato vencer, e o espírito, né? E aí isso já é o versículo 10, por exemplo, né? Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o espírito colherá a vida eterna. Então, o pecado contra Deus cria tensões no tecido espiritual, assim como os alimentos gordurosos no coração. Se o evangelho é rejeitado e adota a justiça pelas obras, a destruição é completa. Porque se eu estou trabalhando com a carne, se eu estou semeando na carne, então o evangelho e Cristo está sendo destruído dentro de você. Mesmo pessoas convertidas passam por esses momentos. Esses dias eu assisti a uma reportagem que falava a respeito do trigo. Existem, né, nos dias de hoje, muitas pessoas aí contra o carboidrato e fazem a dieta conhecida como low carb, né? Não comem carboidrato ou comem muito pouco carboidrato. E o carboidrato é muito ligado, por exemplo, ao trigo, né? As coisas que vêm do trigo. Eu, particularmente, gosto muito de tudo que vem do trigo, o pão, a farinha, enfim. Mas é interessante que aquela reportagem falava da qualidade do trigo nos tempos de Jesus, porque Jesus, ele se colocou como o pão da vida.
E hoje as pessoas não comem pão porque tem o carboidrato ruim. Então eles queriam fazer alguma relação, entender qual era esse trigo da época de Jesus, o que esse alimento tinha de tão comum, de tão acessível e que em teoria era bom. Então foi descoberto então que o trigo era muito diferente. Ele tinha menos carboidrato, mais proteína, menos questões relacionadas a ações maléficas ao nosso corpo. O que eu estou querendo dizer? O cuidado e a não alteração genética, mas é um trigo muito mais sensível. Diz que o trigo era mais alto, aliás, mais baixo. O trigo de hoje é mais alto para que ele não seja corrompido com que ataca um campo. Então ele era mais baixo, ele era bem mais sensível, mas o cuidado era muito maior e ele fazia muito melhor para a saúde. Então, quanto maior cuidado, maior zelo, melhor é aquilo que eu vou colher. Se eu quero dar um jeitinho, modificar tal, né? Então eu não estou seguindo o verdadeiro evangelho. Olha que interessante, aquele pão era bom. Ele tinha a quantidade necessária de carboidrato, de proteína, de uma série de coisas. Mas o cuidado desde o começo, lá no plantio dele, o tipo de trigo que era, sem alteração genética, tinha que estar muito porque ele era mais baixo, era muito maior. Então o pão daquele trigo era muito melhor. O trigo de hoje é ruim comparado ao trigo de antigamente. Mas hoje se faz de uma forma muito mais fácil, a larga escala. Muito interessante. E pensando disso, o que eu planto e se eu planto, vem uma aplicação. O que temos plantado, o que temos feito. Aí isso não é só nas questões da carne, mas mesmo nas questões do espírito, como eu tenho andado no espírito, o que eu tenho colhido e caminhado nesse sentido. Andar no espírito, requer muitas coisas, requer, por exemplo, que eu tenha práticas de boas obras, ações de boas obras. O amor, ele é desenvolvido dessa forma, Então, como nós falávamos, andar no espírito e colher para o espírito significa viver da forma como Jesus andou, observarmos todas as questões da forma como ele andou e assim buscar o aperfeiçoamento. Então não adianta eu, por exemplo, como já falamos, somente estudar e orar e não colocar isso que aprendo a respeito do verdadeiro evangelho no meu dia a dia. É necessário, de fato, interessar-se por pessoas, amar os que estão ao nosso redor, trabalhar por elas, entender as suas necessidades. E as suas necessidades não são só o alimento espiritual teórico, o estudo formal e sistemático da palavra de Deus e mentoreá-la. É participar, entender o que ela sofre, o que ela pensa, quais os desafios que ela tem, que tipo de apoio ela precisa. Isso sim é andar no espírito e fazer de fato a verdadeira prática do evangelho. Então, o que eu quero dizer aí, no final? Que nós precisamos ter esse desafio diário de confrontar o quanto de trabalho eu tenho feito e desenvolvido, para quem eu tenho trabalhado e desenvolvido, e se eu tenho trabalhado e desenvolvido o Evangelho e Cristo na minha vida. Desafie-se, questione-se, faça uma reflexão, de repente, do seu último mês. Faça uma reflexão a respeito, por exemplo, do que você fez nesse período que temos vivido para outras pessoas. Como você se aproximou ou não do Senhor. Tem semeado? Tem trabalhado? Se tem, o que tem e para quem? Para a carne, para a sarx ou para o Espírito? Fica aí esse ponto para você pensar. E o autor, o Timothy Keller, nessa primeira parte desse capítulo, ele diz o seguinte: desenvolvendo um caráter menos egoísta e mais satisfeito, que nos fará bem
quando estivermos debaixo de pressão. Talvez não colhamos rápido, talvez não vejamos tudo o que colhemos, mas podemos saber que há uma grande colheita para aqueles que semeiam para o Espírito. Já sabemos que o caminho é estreito, ele é mais difícil. Nós não devemos viver, para aqueles que escolhem, corretamente o crescimento de Cristo e a colheita para o Espírito, não devem ter expectativa de um retorno imediato. Os que querem arriscar sabem muito bem investimentos, tem um certo risco. Mas o que eu estou querendo dizer? A intenção sempre é, olhando para a cruz, nesse investimento, é que sim, nem que for no céu, com Cristo, usufruiremos das bênçãos do Senhor. Nós não teremos que ter expectativas, não temos que ter expectativas nesse mundo. Então, essa colheita, a ceifa, você de repente pode não ver, mas você está plantando para o Espírito, e você certamente está deixando com que Cristo cresça, o ministério dele seja exercido na sua vida. Tá bom? Não viva na expectativa desse lucro, eu vou dizer assim, imediato. É o que ele termina aqui. Mas podemos saber que há uma grande colheita para aqueles que semeiam para o Espírito, tá bom? Então as perguntas para reflexão. Você consegue pensar em épocas de sua própria vida em que a semeadura para a satisfação de sua natureza pecaminosa o obrigou a colher ruínas, Fez coisas ruins, praticou o pecado, a Sarkis venceu. Aí você se lembra de uma forma negativa, ruim, aquilo que arruinou, corrompeu a sua vida. O quanto você aprendeu com isso? Como você está colhendo com o Espírito no conjunto específico de circunstâncias que foi lhe dado por Deus? Como tem sido a sua caminhada com Deus, o seu crescimento? E de que modo esses versículos têm motivado você a fazer o bem a todos? Existem mudanças particulares que o Espírito tem levado a implementar. Desafie a sua vida, tá bom? Pense e reflita a respeito do que é esta obra comparada à agricultura, de plantar e colher, e para quem você está trabalhando, tá bom? Vamos orar para encerrar essa parte. Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecemos por esta lição, que os jovens possam, todos nós possamos ser desafiados por ti a viver no Espírito, a trabalhar para o Espírito, sem expectativa, Senhor, de resultados momentâneos, mas pensando no reino dos céus, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.